Olá a todos que estão assistindo a Lusa TV. Eu sou Jéssica Soler, assessora de imprensa. Estamos aqui no CT do Parque Ecológico com o técnico Leandro Zago. Zago, boa tarde. Boa tarde. Alguns veículos que cobrem a portuguesa enviaram perguntas e eu vou iniciar a coletiva pré-jogo com uma do Gabriel Fernandes, do Paixão Lusa. Ele falou: a consistência defensiva tem sido um dos pontos fortes da equipe neste começo de campeonato. O entrosamento de alguns jogadores que já estavam no elenco, como Robson, Patrick, Tauan e Marzagão, acelerou o processo de adaptação ao seu trabalho? Boa tarde a toda a nossa grande torcida. Com certeza, né? A ideia do clube de ter um grupo já mais fixo, né? E não ficar tendo que montar e remontar o elenco todo, foi uma coisa que pesou bastante para que a gente comece já tendo vantagem em algumas situações. São jogadores que estavam no grupo que jogou a Série A1, então estavam jogando uma competição de um alto nível e mostraram capacidade e competência para continuar no clube. E isso é importante, que o clube passe a ter um elenco mais fixo, né? Nesse momento em que você tem um calendário ainda que não envolve uma competição nacional, isso dificulta, mas o clube tem feito os esforços justamente para manter um grupo mais fixo, para não ter que remontar a cada competição. O Luiz Nascimento, do GE.com, falou assim: temos visto uma portuguesa tentando sair jogando desde os pés do goleiro, passando pelos zagueiros e volantes, até chegar ao ataque, algo que não era comum até então. Alguns atletas não estavam habituados a isso. Como que você avalia a adaptação do elenco a esse tipo de jogo? É legal ele perceber, né, sobre isso, porque realmente é algo que a gente quer colocar como ideia, né? Claro que a gente tem que respeitar as características dos jogadores, os cenários, não vai ser em todo campo que isso vai ser possível, não vai ser em todo jogo, em todo momento, mas quando possível a gente tem que saber fazer, como eu falei desde o início aqui, a ideia é ter um jogo dominante. Para que você tenha um jogo dominante, você não pode toda hora na primeira bola de tiro de meta ou uma falta dentro do seu campo fazer bola longa, sem critério, ou sempre buscando um jogador de referência como único tipo de saída. Demanda uma adaptação, acredito que a adaptação tem sido boa até o momento, tem muita coisa ainda para evoluir dentro dela, e eu acredito que ao longo da competição isso vai melhorar bastante ainda. Zago, boa tarde. Arthur Marins, da Rubro Verde Paixão Lusa. Vou fazer as primeiras duas perguntas que o professor Antônio Quintal me enviou. Então, depois de 3 rodadas disputadas, o senhor já tem um time titular da Portuguesa definido? Ou se ainda é um time que pode sofrer alterações? Pode sofrer alterações a qualquer momento. A gente busca sempre o mérito de quem está tendo desempenho. Se alguém deixar de ter desempenho, vai acabar perdendo espaço. E se alguém que merece estar na equipe principal, na equipe titular que vem jogando, vai ter espaço. Isso é contínuo. Nessas primeiras 3 rodadas, eu acredito que os atletas se justificaram, né? E vamos ver. Talvez aí para o jogo de amanhã alguma situação que possa ser igual ou diferente aí dentro, em cima dos últimos jogos. O Luiz Nascimento, do GE.com, perguntou qual que é a sua avaliação da estreia do Fernando Henrique como titular no gol da Lusa. Ele perguntou se a experiência e o estilo de liderança ajudam nesse momento. O Fernando, há 15 anos, jogou uma final de Libertadores. É um jogador extremamente experiente, muito competente, que jogou em alto nível, seleções de base. Jogou com praticamente os melhores jogadores da geração dele durante toda a carreira. Então a gente não tinha dúvida que ele ia responder. E ele tem uma baita liderança, ele tem uma ascendência grande sobre o grupo, ele é muito respeitado por tudo que ele construiu na carreira. E para mim não foi nenhuma surpresa ele ter um bom desempenho, a gente tem uma expectativa muito boa e estamos muito tranquilo com o Fernando. É um grande goleiro e eu tenho certeza que ele vai dar conta, tirar de letra isso daí. Complementando a pergunta do Luiz, ele perguntou também qual a previsão que a comissão técnica trabalha para o tratamento e a recuperação do Tomazella. É difícil falar em previsão, porque aí você começa a gerar expectativas, cobranças, mas nesse momento ainda a gente está avaliando a situação clínica do Tomazella, né? Ele fez alguns exames aí recentes, tem algumas respostas para serem dadas. Em breve deve sair aí alguma notificação do clube oficial quando tiver bem avaliado, né? Não é uma situação tão simples, mas também não é nada grave que vá tirá-lo absurdamente aí por muito tempo. A gente está aguardando só para ser mais preciso e não gerar nenhuma expectativa em cima disso. Zago, o professor Quintal ainda pergunta como está a situação do Pedro Bortoluso, se está na transição, departamento médico, ou já está treinando com o elenco. Bortoluso em transição física. Como a lesão dele o impediu de treinar muito tempo, a condição física, metabólica, respiratória dele teve uma queda grande, porque ele não podia, né, correr, andar por muito tempo. Então, ele agora está fazendo uma adaptação física, já está da lesão, já está liberado pela lesão, mas ainda tem um processo de adaptação física que não é tão curto assim, mas eu acredito que aí em pouco tempo aí, acredito que em menos de 2 semanas ele já deva estar começando uma transição até de participar de algumas atividades com o grupo.
Gabriel Fernandes, do Paixão Lusa, falou assim: com a ausência do Tomazella, a gente observou o Tauan herdando a faixa de capitão no jogo contra o São Bernardo. Ele queria que você comentasse um pouco sobre essa escolha e se ele será mantido como capitão na partida de amanhã. A gente tem dentro do grupo alguns líderes, né? O Tomazella é um, o Fernando é outro, o Tauan, o Robson se posiciona bastante, o Patrick, o Marzagão. Então a ideia nesse momento a gente não tem uma prioridade em fixar a faixa de capitão com alguém, então a gente vai priorizar esses jogadores que têm ascendência sobre o grupo, e que falam, e que se comunicam, e que dão orientação, e que são referências para a torcida. Então o importante é que a gente mostre que todos merecem um espaço devido dentro do clube. A última do Gabriel Fernandes, ele falou: a Briosa tem 100% de aproveitamento e é uma das sensações do campeonato até aqui. Considerando isso, poderemos ter alguma alteração no plano de jogo da sua equipe para esse confronto que vale a liderança? O principal sempre é o nosso jogo, é que a gente jogue bem. Então isso é o principal. A minha preocupação sempre é que a gente faça o nosso melhor comportamento. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo a partir disso são as adaptações que a gente faz estratégicas de detalhes, jogo a jogo, para poder potencializar isso em cima do adversário. Então isso vai depender muito de detalhes que a gente observou na Santista para a gente poder potencializar os nossos comportamentos, mas nunca distorcer o nosso jogo para poder se adaptar a algum adversário. Zago, para finalizar da minha parte, o gramado do Canindé não foi utilizado durante algumas semanas. E vocês treinaram na terça-feira no Canindé. Como é que está a condição do gramado? Foi na quarta que a gente fez o treinamento lá, né, essa semana. E foi bom. O gramado do Canindé tem melhorado semana a semana. A gente deu algumas orientações para que ele melhore, né? Eles tomam todos os cuidados dentro daquilo que é das condições possíveis, tratam com muito carinho, mas tem alguns problemas com a mudança de temperatura, e tem a questão da grama de inverno, isso complica, e tem as pragas de inverno, isso o gramado sofreu um pouco aí no último mês, mas ele já está se recuperando e a gente deu algumas orientações para melhorar, e já na quarta-feira no treino já estava bem legal, e a gente acredita que para o jogo amanhã deva estar melhor ainda. Aproveitando a pergunta do Arthur, para finalizar também, o treino foi na quarta-feira no Canindé, né? E como é que é feita essa escolha aí do cronograma da semana, pensando no jogo? Ele é baseado, geralmente, na nossa periodização semanal. A gente tem um treino que é o treino mais similar ao do jogo, em relação ao tamanho do espaço que a gente utiliza, ao número de atletas nas atividades e aquele em que a gente trabalha mais próximo aos aspectos estratégicos em cima do adversário, para a gente poder simular algumas situações que a gente queira exercitar. Esse treino, geralmente, ele é 72 horas antes do jogo, né? 3 dias. Então, a gente chama dentro da nossa programação dia -3, né? Porque assim a gente faz a conta em relação ao jogo. Então, geralmente, a gente escolhe esse dia para ser o treino que a gente utiliza o Canindé, que é aquele dia que a gente vai trabalhar ali 11 contra 11, com algum cenário específico, se vai trabalhar mais naquele dia marcação alta, pressão, saída de bola. Então, a gente prefere esse dia por causa dos espaços, da adaptação dos atletas. Nós temos alguns atletas que já estão habituados a jogar no Canindé, alguns que ainda estão se habituando. Tem atletas nossos no grupo que jogaram um jogo oficial no Canindé, né? Então a gente aproveita para isso, e aí semana a semana a gente faz. Quando o jogo é na sexta, geralmente é na terça. Quando é no sábado, geralmente é na quarta. Então sempre a 3 dias do jogo, porque é o dia que a gente faz ali um treino de altíssimo nível, de altíssima intensidade, com espaço grande. E aí a gente gosta que seja no Canindé para ser o mais similar possível ao jogo. Fechou então. Zago, muito obrigada pela coletiva aqui. Bom jogo amanhã e obrigado a todos que assistiram até aqui. Obrigado. Boa tarde.